Olá pessoal, vamos contar a narrativa de uma alma. Ela começa a narrativa no século XVI. Ela era pobre, na periferia de Portugal, e percebeu que tinha uma chance, porque tinha um tio que trabalhava em embarcações de pesca e começou a trabalhar com o tio. Quando surgiu a oportunidade de trabalhar com navios que iam para a África, então ela vai e participa das primeiras expedições que compram escravos em Luanda. Ela, como marinheiro, começa a transportar escravizados para o Rio de Janeiro. Na primeira vez, não houve nada digno de nota, a não ser as mortes de escravizados. Na segunda vez, alguns marinheiros estupram moças capturadas, raptadas da África, para satisfazerem, e vai ser aí que ele pela primeira vez vai ter contato sexual, estuprando mulheres escravizadas. Na quarta viagem já se torna um hábito, só que ele pega a doença e acaba que morre. Reencarna depois como mulher na Espanha, pobre, menina pobre, na periferia de uma cidade espanhola, Barcelona, e morre violentada aos 9 anos. Depois reencarna de novo como mulher, também na Espanha. Casa aos 13 anos. O marido, hoje nós diríamos, a violentava. Morre aos 22 anos durante um parto, o terceiro. Na próxima vida, ela é escravizada, bem como homem negro, que é raptado, escravizado, e vai trabalhar na Colômbia, em plantações da Colômbia. Morre antes dos 30 anos. Pula mais um tempo, provavelmente teve vidas nesse período, mas mais uma vez vai reencarnar, só que desta vez como homem negro brasileiro no início do século XX, mas acaba no Rio Grande do Sul, acaba que tem uma doença e morre cedo, aos 15, 16 anos. Percebam que há algumas coisas que são dignas de nota. As vidas foram curtas e em nenhuma delas ele se alfabetizou, teve contato com as letras. Pula um pouco, reencarna nos anos 80, em Duque de Caxias, e pela primeira vez, até onde nós sabemos, nos últimos 500 anos, não sabemos o que vem antes, mas dificilmente teve contato com letras, não sabemos, né? São conjecturas. Nos anos 80, e pela primeira vez, então, ele vai ter contato
com a alfabetização. Vai ter muita dificuldade, mas aprende a ler, escrever, mas ele não tem muita aptidão. Estudar não é para ele diz. E então ele vai acabar entrando para bandidagem, roubo de automóvel, desmanche. Acaba que ele é preso e morre na cadeia. Agora temos ele de novo reencarnado no século 21. E ainda é um pré-adolescente com muita dificuldade para as letras. O que fará dele um ser humano com dignidade? Aproveitará a oportunidade? Não aproveitará? Essa é a jornada de um aluno. Trazemos essas informações para a gente refletir com uma visão mais macro, mais ampla. Todos estamos inseridos dentro de contextos em que somos postos a evoluir uns com os outros através do contato social. O egoísmo acaba trazendo para nós a visão de que nós devemos cuidar dos nossos e ao lidar com os outros com uma certa indiferença. Mas se olharmos essa história, vamos ver que a história desta alma, desse aluno, é a história de todos nós, bilhões de seres que temos quase nenhum contato, nem com as instruções mais básicas, tampouco com conhecimento espiritual de quem nós somos. O que torna a encarnação terrena um desafio básico. Temos um problema básico, bem básico, que é como falar de informações transcendentais, que para nós não é transcendental, é bem simples, reencarnação, evolução, já que todos estamos aqui reencarnados, para pessoas que vivem uma realidade espiritual tão limitada. Nós nem citamos que após o primeiro evento de estupro, o seu primeiro desencarne, ele teve que lidar com o ódio de muitas perseguições. E também não falamos que seus atos levaram a ódios, perseguições ao longo de séculos, e ele mesmo também não lidou bem essas maravilhas com quem fez mal a ele. Então acabam que a encarnação, que deveria ser um processo de crescimento, esta alma precisa, antes de pensarmos em expulsão, etc., ela precisa ter contato com exemplos de solidariedade. E aí a gente vê, se a gente perceber bem essa narrativa, que a família tem um papel e que o educador, a alfabetizadora, também traz um papel importante na civilização, em tornar esta pessoa
um ser humano, um cidadão, inseri-lo dentro de uma visão de mundo em que o egoísmo e o si mesmo, mas todos nós, tem algum valor. Essa história mostra para nós que, no caso nosso, na doutrina espírita, nós vamos falar da evangelização, mas muitas almas, elas precisam, para entender Jesus, ela precisa de rudimentos de cidadania, de auxílio no seu processo intelectual, cognitivo, precisa de afeto. Então, essa história, ela está aí. É a história deste e de muitos. Cabe a nós trabalharmos com cuidado e atenção, estratégias educativas que permitam atingir estas almas, milhões de almas que reencarnam, vida após vida, perdendo oportunidades evolutivas e que não terão grandes voos evolutivos normalmente. A maioria, se nem nós conseguimos, imagine essas pessoas que têm travões, mágoas, feridas, traumas, maus exemplos, repetições de erros, presos a ciclos encarnatórios exaustivos, dolorosos, egoístas. Então o trabalho é duplo. É o trabalho educativo, pedagógico, é o trabalho psicológico, é o trabalho emocional e é o trabalho também da evangelização. Lembrando que nossas crianças, as crianças que aportam na casa espírita, têm uma bagagem de vidas e mais vidas nas costas, trazendo vitórias e derrotas. E todos nós crescemos, expandimos nossa consciência através do contato social. É fundamental que tenhamos claro a noção de cidadania. Aristóteles, quando trabalhou as noções de ética, veio nos falar sobre a ética atrelada à felicidade de todos os cidadãos da polis. Daí a política, né? Polis, política. A forma de organizar a polis, a cidade grega, de uma tal forma que seja bom para todos. Daí vem a noção de cidadania, o rudimento de cidadania vem disso. Depois disso, muitos pensadores consideraram Aristóteles utópico. Mas diante dos males, das tragédias, dos holocaustos, os ideais trazidos por Aristóteles e depois por pensadores como os iluministas foram resgatados, construindo rudimentos da noção de que todo ser humano tem seu valor e que todos merecem respeito e ser valorizados como indivíduos, e que nós devemos cuidar da casa comum para todos. Todos têm os mesmos direitos, os mesmos deveres, e todos merecem ser felizes. Então, antes de pensarmos como as igrejas fazem, de uma, entre aspas, evangelização, como se o conhecimento espírita fosse apenas mais uma igreja, nós temos que falar de cidadania, porque o conhecimento espírita se trata de espiritualizar e não de converter.
todo o trabalho de Kardec é um trabalho de educador, que explica, que reflete, que leva para dentro de si as responsabilidades de seus atos e a necessidade do sentimento como uma alavanca evolutiva, como uma bússola que nos oriente, e não uma amarra que nos obrigue a agir como alguém acha que deve agir. Então nosso dever é entender a alma com toda a sua complexidade e trabalharmos o nosso sentimento para que o nosso ato, tanto educativo e sobretudo no campo da evangelização, seja um ato não impositivo de regras, que muitas vezes é a forma como nós estamos acostumados a lidar com o conhecimento moral. A doutrina espírita, ao ampliar nossa visão de mundo, precisa estar atenta à necessidade do viver e deixar viver, do esclarecer sem impor, de doar tudo de si para que o outro cresça um pouquinho, sem criar expectativas, mas com muito amor. Então esse vídeo é uma pequena proposta reflexiva para todos nós, aqueles que trabalham no campo da educação laica, e aqueles que trabalham levando o conhecimento espiritual para crianças. Todos somos espíritos, nossas crianças também são. Todos temos história, nossas crianças também têm. Que nossa forma de lidar ao levar os valores espíritas seja uma forma que chegue na alma, e devemos dar muita atenção não só a decorar bíblias, textos sagrados, etc., mas ao afeto que transmite e os ensinos espirituais que ampliam a visão, além dos rudimentos educativos que vão dar a essas pessoas utensilagem mental para receber mais informações que auxiliem o seu autoconhecimento e suas decisões em termos de livre-arbítrio. Ficamos por aqui, gente. Este é mais um vídeo. Se você gostou, compartilha. Se você ficou instigado, comenta aí, vem debater, cite exemplos, dê seu testemunho, critique, enfim, vamos trabalhar juntos. Até o próximo vídeo, gente.